Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, eu aqui, você e eu e você, você e eu e você, como Tim Maia e eu, lógico, quilos e quilos a menos que ele. Eu sou o professor Dandan e nós vamos trabalhar as competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, e será um grande prazer inenarrável. Eu aqui, vocês aí, nós dois, sempre juntos. Olá, olá, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, madrugada. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo bem? Dandan aqui, você aí, eu aqui. Olha só, mais uma vez, mais uma aula da competência 1 de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos continuar falando, né? Estamos começando a falar, certo, deste nosso processo, né, da linguagem, da comunicação, dos nossos códigos, das nossas tecnologias, como isso nos aproxima, como isso nos coloca em contato. Veremos lá na frente todos os problemas, a problemática de tudo isso, do mundo virtual, do mundo digital, do mundo que é apenas um mundo pela tela, um mundo pelos computadores, um mundo pela televisão, um mundo pelo celular, um mundo pelos aparelhos tecnológicos. Isso causa também problema, mas o nosso ponto agora não é esse. O nosso ponto agora é o quê? Quem não se comunica não trumbica, né? Estamos aqui nisso, então logo precisamos nos comunicar, certo? Então vamos lá, olha só, vamos falar desses nossos gêneros textuais, porque aqui a gente fala dessa questão discursiva, né? Ou seja, da gente discursar, da gente falar, da gente escrever, da gente se basear, tá certo, na comunicação. Então a gente vai falar um pouco agora, nesse primeiro momento dessa aula, a gente vai falar sobre a questão escrita, a gente se basear, porque o Enem é uma prova escrita, e este Enem, ele vai te dar algumas condições ali para entender, para perceber isso. Ele trabalha com toda a parte sonora, com exemplos, obviamente, com a parte visual, com imagens, exemplos e descrições de vídeos da TV, nessa relação toda aí. Tudo bem? Mas ele é uma prova, ali a gente tem naquela prova toda uma relação e questão escrita, e diante disso, obviamente, a gente tem que se relacionar com ele nesse sentido, né? Justamente nesse sentido e nesse momento, né? Senão corta a cabeça lá. Ah, eu não sei ler, não sabe ler, não dá para fazer a prova. Essa é a grande questão aí. O que acontece, gente? Olha aqui, os gêneros textuais. Eu coloquei alguns exemplos, porque nós temos muitos exemplos, certo? Tudo aquilo que é escrito, certo? Tudo aquilo que se relaciona lá, e é um gênero textual, relaciona com a linguagem, com a palavra que está impresso, né? Essa questão do texto, né? Da nossa linguagem escrita, do nosso modo escrito, que é visual aqui também. E o que acontece? Eu tenho muitos elementos, muitos exemplos, muitos elementos, muitos exemplos, demais da conta. Mas a gente não consegue, certo, se relacionar com todos, a gente precisa de todos, né? Um número menor, um número pequeno, aí para nós já estará ótimo, certo? Então, olha só, então a gente tem aí as cartas, tudo bem? Então, exemplos lá, o Enem, inclusive, ele pode trabalhar com exemplos de carta, perguntando que tipo que é aquela carta, né? A gente pode se relacionar com isso de maneiras diversas. Por quê? Porque nós temos cartas diversas. Nós temos uma carta que é pessoal. Além da carta que é pessoal, a gente tem também, né, uma relação com uma carta que é aberta, uma carta que é para todos. A gente tem as cartas que são oficiais, endereçadas, direcionadas a alguém. E prestem atenção, tudo bem? Embora, né, vocês estão aí muito bem representados, diríamos assim, nosso amigo, companheiro Maurício, falando de redação, de repente dando exemplo de carta aí, e nós temos às vezes, no vestibular de São Paulo, na Unicamp, você tem de fazer uma carta, tudo bem? A gente teve um caso recente, como estamos aí em 2013, certo? Agora, nós tivemos recentemente na prova da FATEC de inverno, ou seja, do meio do ano, FATEC, Faculdade Tecnológica, daqui de São Paulo, estadual, a redação foi justamente isso. Uma carta para você mandar, certo? Como se você fosse lá mandar uma carta para um juiz, para um promotor, você fosse um promotor mandando a carta para o juiz, era algo assim, e aí você tinha de usar toda
a estrutura necessária para aquela situação, né, gente? Então nós temos nas cartas justamente isso. Cada carta tem uma estrutura, cada carta tem uma dinâmica, cada carta tem uma relação, e essa relação, essa estrutura a gente tem que analisar lá, né? Ou seja, você vai escrever uma carta, certo? Você pede, né, dentro da prova os elementos de uma carta enviada para um amigo, para uma mãe, certo? Para uma mãe não, para a mãe, né? Para uma irmã, certo? Para uma tia, ali vai ter elementos específicos, certo? Do que, gente? De proximidade, de intimidade, certo? Se é mandar uma carta, tá certo? Para alguém reivindicando algo, criticando algo, já é diferente, embora a gente tenha estrutura, né? A estrutura, ela depende da pessoa. Como é que a gente vai se relacionar? À querida mãe, ao meu caro amigo, ao meu grande colega, certo? A minha doce amada, né? Ao grande, eu não sei quem, a excelentíssimo senhora, ao excelentíssimo senhor, a grandiosa não sei o que, ao meritíssimo, né? Então você tem todas essas formas de tratamento, né? Os pronomes têm de ser utilizados de acordo com a pessoa, com a condição, com a circunstância e a situação que aquilo vai ser utilizado, tudo bem? Então a gente tem essa possibilidade. Além dessa possibilidade, a gente tem uma outra. Qual é essa outra, gente? A outra possibilidade que nós teremos vai ser, olha só, uma carta que é uma carta aberta. Carta aberta é como se fosse um panfleto, né? Ou seja, à nação, ou seja, a todos. O governo Lula, né, antes de começar, na campanha lá em 2002, o que aconteceu? Tínhamos lá a carta aberta aos empresários, aos industriários, em que o governo Lula mostrou ali que iria manter todos os contratos, não mudaria a estrutura da economia, não faria grandes, certo, loucuras da lei. Para quê? Para que todos ficassem tranquilos, né, gente? Certo? Então, o caminho, para que não houvesse boato, de repente, daquilo que aconteceu em 89, né? O presidente da Fiesp disse que se o Lula ganhasse, todos os empresários iriam embora, as indústrias iriam fechar e iriam sair do país. Então, ali é uma carta aberta, uma carta a todos, que a gente vê às vezes num jornal, a gente vê numa revista, a gente vê aquilo às vezes em algum lugar, tudo bem? Então você tem a carta pessoal, você tem uma carta direcionada a alguém funcional, ao meu chefe, a alguém, certo? A uma empresa reclamando, ou sei lá, elogiando e usando tudo aquilo ali, certo? Uma característica da carta ela tem que ter data, o local e no final a assinatura, né? De repente é para você ver se a estrutura está faltando algo ou não, né? Não vão te pedir para fazer, porque a redação é uma dissertação, mas é lá a estrutura, né? A assinatura da carta é sempre com iniciais, tudo bem? De quem a emitiu, de quem a escreveu ali, certo? Olha só, o que acontece e o que nós agora aí também teremos, tudo bem, gente? Editoriais. Então, o que é isso, gente? São os jornais, né? Para você ver, indicar, ver as características do editorial. Editorial é um texto que vem do jornal, mas é um texto impessoal, né? Como lá na dissertação, lembra? Então é um texto impessoal. Por quê? Ele não diz que assim, nós do jornal, não sei o que lá, da noite, da manhã, da tarde, certo? Do estado tal, não tem isso. O editorial é um texto impessoal, certo? E quando ele tira marcas pessoais, ele dá a impressão de que aquilo é uma verdade, então ele faz afirmações, ele expressa, ele coloca, ele transmite ideias, e tais ideias, naquele momento, o que elas fazem, gente? Essas ideias, elas vão colocar, elas vão dar ali uma certa verdade, ou seja, aquilo é a cara do jornal, é aquilo que o jornal acredita, que o jornal acha, né? Aquilo que o representa, tudo bem? Então a gente vê, é comum, né, numa campanha política, o jornal se posicionar e se direcionar para um candidato e contra o outro candidato, e ele vai ali, certo? Então ele mostra falhas de um, né, e ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar características, né, coisas positivas do outro, e aí parecendo que aquilo é uma verdade social, e não dele, não a voz do jornal, mas na verdade o editorial é a voz oficial do jornal ali. E aí vê essas características, né, gente? A gente tem aqui, olha só, separei talvez as mais importantes, as que possam, né, ter alguma expressão, uma relação lá, resenha.
Tudo bem, gente? Uma resenha é você fazer, não um resumo, né? A resenha, ela é parecida com o resumo, mas ela tem uma relação de ser um texto minimizado, tá certo? Quase que resumido sobre determinado assunto, certo? O resumo, ele é você pegar, né, as partes importantes, resumindo, é isso. Resenha não, é falar, trata disso, trata daquilo, né? Então ele acaba colocando, né, bem essa questão aqui para nós, do que vai ter lá. É mais difícil, né? Mas pode acontecer. Um ensaio, o que é um ensaio, gente? Certo? Um ensaio aqui, ele vai ser, na verdade, uma expressão, né, gente, de um pensamento de alguém, ou de algo, de uma instituição, certo? Geralmente isso é pessoal. Então ele vai fazer um ensaio, ele vai fazer um texto, e neste texto é um texto opinativo, ele vai opinar sobre, certo, determinado tema ou assunto, tudo bem? Então ele opina sobre o tema, sobre o assunto, sobre o tema ou sobre o assunto. Essa é a direção, essa é a relação que nós teremos aqui, tudo bem? Nessa questão lá dos ensaios, vou fazer um ensaio, pode ser um ensaio crítico, pode ser um ensaio falando bem, né? Ainda assim ele acaba sendo crítico, certo? Ou ensaio falando mal, tá certo? Ele é um ensaio, ele é uma referência sobre determinado assunto, sobre determinado tema, né? Então ele vai criar ali, tá certo? Ele vai criar ali uma condição, tá certo, de analisar, fazer análises, né? Ou seja, sobre uma relação, sobre uma situação. Então ele fez um ensaio, né, sobre o trânsito em São Paulo, caótico. Então ele faz ali todas as suas considerações, ponderações, explicando, colocando todo o seu ponto de vista, todas as suas relações diante daquilo ali. Tudo bem, gente? Então temos isso aqui, né, também aí agora, neste nosso momento aqui. Certo, gente? Tudo bem aqui? Tudo bem? Certo. Olha só, além disso, né, além dessa nossa de questão dos ensaios, nós temos as crônicas, né, gente? As crônicas são fantásticas, né, gente? Então, as crônicas, ali, a crônica, ela tem um quê de narração, de uma história, tá certo? O que é muito bacana, né? Essa relação da crônica. Então ela nos conta uma história, mas que tem um fundo moral, né? Ou que tem uma intenção por trás dessa história, né? Uma intenção crítica, uma intenção irônica, uma intenção moralizante ali naquele momento, uma intenção, né, de mostrar ou demonstrar, né, as relações ali de fragilidade ou não, de maldade ou não. Então a gente tem aí essas crônicas que são coisas bacanas, né? Os tratados, né? Hoje a gente colocou aqui, mas tratado quase ninguém mais faz isso, né? Tratado é algo extremamente antigo, não sei se tem tratado mais hoje aqui. Olha só, os discursos, certo? Então é você olhar os discursos, você direcionar os discursos aqui. Em que sentido, né, gente? Em quais sentidos, em quais relações você faz isso aqui? Um discurso, né? Hoje a gente, em alguns momentos, algumas pessoas caminham para a espontaneidade, né? O improviso, mas o discurso, ele é algo, historicamente, certo? Ele é algo escrito, né? Ele é algo muito bem pensado. Antigamente, para vocês terem ideia, até as aulas, alguns professores davam aula, eles escreviam literalmente o que eles iriam falar em aula, né? A gente tem um grande professor da Universidade de São Paulo, da USP, do curso de letras, Antônio Cândido, né? Aposentado já há muito tempo, já tem 90 e tantos anos, vivo ainda, lúcido, crítico literário fantástico, certo? Ele tem um livro lá na sala de aula, né? E ele dizia, certo? Uma aula dá 72 folhas, laudas datilografadas. Imagine só, eu vou dar aula amanhã, eu escrevo na máquina de escrever lá tudo que eu vou falar, ou seja, tudo que ele iria falar dava ali 72 laudas. Essa era a média, né? Então tem um texto, não que toda aula dava isso, né? Ou teria de dar isso, mas é uma relação extremamente interessante, né? De você escrever lá um discurso político, né? Por mais que as pessoas não conheçam, não saibam, ele é muito bem pensado antes, ele é escrito, direcionado, ele é pensado por psicólogos, certo? Por filósofos, os grandes políticos, né? As grandes relações,
analisa a macropolítica, isso que a gente tem neste momento é uma coisa absurda, uma coisa fantástica ali e fora de série. É porque você tem um sociólogo, você tem um antropólogo, você tem lá um filósofo, você tem ali um psicólogo, você tem, certo? É um linguista muitas vezes para fazer aquilo, para ver as relações, né? Então você analisa a semiótica das palavras, como vai utilizar aquilo, e aí a grande questão do corpo também, né, direciona tudo isso, né, gente? Certo? Essa questão toda aí. Se a gente ligar essa ideia do discurso à questão publicitária, né, que a gente vai ter, que a gente se relaciona aí, tem tudo a ver, pode ver. Você percebe, né, lá, o que acontece numa campanha política, né? A gente entra nessa questão do discurso político ali. O que acontece na campanha? O candidato, quando aparece um candidato, geralmente ele está sentado numa mesa, e aí tem construção atrás, ou tem prédio, ou avenida, né? A ideia do progresso, de construir, ou ele está lá, né, dobrando as mangas, uma foto de alguém dobrando as mangas, ele de lado, ou seja, rumo ao trabalho, trabalhadores atrás, como se ele fosse um grande líder, como se ele estivesse ali. Tudo isso aqui é uma linguagem, né? Também tudo isso expressa algo para nós, que é algo extremamente importante, né? Ou seja, o que aquilo quer dizer? Ó, arregaçar as mangas, né? Que a gente tem, é tudo mentira, né, gente, dos políticos. Então, a gente tem isso, né? Praticamente nenhum vale nada, mas tudo bem. Olha só, eles querem o quê? Poder. Ah, ele é bacana, ele ajuda o povo, sim, mas ele quer poder. Certo? Essa é a grande questão aí. E o que acontece, gente? Então você tem essa grande transformação aí, né? Não que as pessoas querem poder, né? Mas, não sei, né? Talvez a vida anarquista seja melhor. Olha só, o que acontece aqui, gente? Então a gente tem, né, essa relação, os discursos são escritos, e você consegue perceber um discurso mais progressista, ou seja, um discurso mais à esquerda e um discurso mais à direita. Tudo bem? Como assim mais à direita? Né? Um discurso, eu estou aqui à minha direita, né? Você vai olhar, um discurso mais conservador, um discurso, certo, ligado aqui a questões não sociais, mas econômicas, tá certo? De interesse não da maioria da população, mas de uma minoria. Um discurso reacionário, certo, gente? E aí, olha só, que fala de oportunidades. Quem tem oportunidade é quem tem dinheiro, né? A gente precisa das questões sociais, a gente precisa de igualdades e não oportunidades, né? Então essa é a grande questão que a gente acaba tendo aí. Olha aí, os decretos, as leis, as emendas, as portarias, tá certo? As medidas provisórias, você consegue ver isso também. Lei, parágrafo tal, artigo tal, parágrafo tal, certo? Linha 1, tá, linha 2, tal, não sei o que, certo? Então você vai lá e você consegue ver isso, né? A estrutura desse texto, né? Isso é possível, né? Ver a relação que a gente tem, né, com esse texto aqui. E aí, o que acontece aqui, gente? A argumentação. Você também aí consegue ver a argumentação, né? As argumentações aí. Como assim a argumentação? O que é um argumento? Certo? É defender um ponto de vista, certo? Com ideias. Esse ponto de vista pode ser meu ou não, né? Mas eu defendo isso com ideias. Eu coloco exemplo contra exemplo, né? A ideia do argumento e o contra-argumento. Pontos positivos e pontos negativos. Eu mostro o lado bom e o lado ruim. Eu posso ter um caminho para um lado, certo? Ou seja, eu direciono para um lado, ou eu posso, ou vamos supor, a favor, ou eu posso ser contra, ou eu posso ponderar e falar dos prós e contras disso aqui. Ah, mas se eu ficar assim, eu não fico em cima do muro? Não, essa é uma relação que a gente tem num texto, dali é um texto, de repente, imparcial, ou que ele mostra que não há um lado e um caminho bom e certo, né, para ele que está escrevendo o texto, e não há um lado errado, certo e ruim. Então há pontos positivos e negativos, que talvez devamos discutir isso mais ainda, certo? E não tomar uma decisão assim já, de imediato, bate pronto, agora, resolver aí. Tudo bem, gente? Beleza nisso? Certo? Então é a nossa argumentação que a gente faz a toda hora, que a gente faz a todo dia, que a gente relaciona isso aqui, né, na verdade, com tudo, certo? A gente argumenta quando quer conquistar alguém, a gente argumenta quando quer separar de alguém, não querer mais alguém, a gente argumenta quando a gente
quer um emprego, quando a gente quer algo, quando a gente discute com alguém, quando a gente quer sobrepor as nossas ideias aí aos outros, e é você olhar aquilo ali, quando a gente discute um assunto, a gente argumenta quando a gente quer comer algo, certo? Quando a gente fala das nossas preferências, por exemplo, adoro batata frita. Por quê? Aí entram os porquês, né? Entra essa questão toda da argumentação aqui, certo? Para defender o ponto de vista. Olha aí, diário, certo? Nós temos os diários, diário, tá certo? De caixa, diário pessoal, diário de um detento. Aqui estou mais um dia. É uma música lá, certo? Um rap dos Nacionais aí. Mas você tem lá um diário que é algo pessoal, um diário, tá certo? Que é coletivo, né? Que é de uma instituição. Temos de fazer um diário do funcionamento da nossa loja, da nossa empresa, do nosso trabalho de campo, da nossa universidade, do nosso estudo, certo? Então tem isso aqui. O diário fechado é aquele seu, é o da moça, é o da menina, né? Que escreve aquilo, coloca uma chave e tudo mais. Né? E tem um outro diário aqui que é um aberto. E os anúncios, gente? Certo? Você consegue ver um anúncio. Para que serve um anúncio? Você percebe. O anúncio serve para vender um produto, vender uma ideia, certo? O anúncio serve para colocar e dar para nós, tá certo? Bases sobre alguma coisa que acontece, que aconteceu, sobre o que você pode vir a querer ou a não querer, sobre uma instrução governamental, temos esses anúncios, mas a grande maioria dos anúncios funcionam de modo publicitário. A gente tem esse link, a gente se relaciona aí com isso já. Então você vai lá, compre, veja agora, certo? Compre já, não perca o seu, última semana, compre, esse é o melhor produto, certo? Experimente, certo? Coma, beba, use, morra, essas coisas todas aqui. E o blog, gente, certo? O blog é extremamente interessante, né? O blog ele vem de uma esfera pessoal e depois se transformou no meio, numa esfera institucional. Essa é a grande questão, né? Que a gente acaba tendo aí do nosso blog. E esse blog, né, gente? O que acontece com o blog? O blog, ele tem uma cara, né? Ele tem uma relação aqui que é qual? Este nosso blog aí. O blog, ele tem uma condição, né? Uma cara, uma relação que é a seguinte: de expressar uma opinião. Hoje a gente tem blogs institucionais de empresas, né? Blogs privados, a gente tem blog de propaganda, blog que diz sobre tudo e discussões extremamente interessantes aí a gente tem no blog. O Enem gosta de usar essa questão da internet. Por quê? Porque a gente fala de tecnologia, de comunicação, de informação, de informatividade, tudo mais, e o blog é uma ferramenta extremamente interessante, né? Ele é um contraponto, muitas vezes, das propagandas, não só propagandas, mas das matérias que a gente tem, de jornalísticas, dos sites oficiais. Nessas matérias jornalísticas, essas informações do site, elas são muitas vezes direcionadas, né? Elas são informações, muitas vezes, que a gente tem ali, que são informações de um grande grupo, comercial, financeiro, tudo mais, e que tem as suas preferências, e que tem aí toda a sua carga e a sua marca, gigantesca de benefícios, de relações aí com tudo isso. Tudo bem, gente? Certos? Olha só, o que acontece aqui? Então o blog, o e-mail, o e-mail, certo? O que acontece com os e-mails, gente? O e-mail é a mesma relação aí. A gente manda e-mail para alguém, ou seja, um e-mail pessoal, amigo. A gente tem e-mail institucional. Tem uns que enchem o saco, ficam chegando e-mail de informação, de comprar, de vender, de promoção, de não sei o quê. Nessas coisas de e-mail. Imagina, você tá lá, chega um e-mail, Chega. E as pessoas hoje têm os tais smartphones, todo mundo tem o smartphone, ou seja, um computador que é um celular, mas é um celular e um computador ao mesmo tempo. E esse computador, celular, smartphone, isso, o que acontece? O que a gente tem com essa informação, com essa relação aqui? O que ele é? Certo? Ele está lá e você está dormindo, acorda 4 horas, 3h35 da manhã.
certo? Então você chega lá 3h35 da manhã e chega lá e você vai ver aqueles sites de compra em grupo, certo? Aí tem lá site de compra em grupo, sei lá de onde, tá certo? Comida do Suriname, certo? R$12,90 para 3 pessoas. Você fala, sai fora, Suriname. Só que você fala, meu, Suriname, o que deve ter lá? Vou comer um gafanhoto, vou comer um besouro, uma aranha, alguma coisa, R$12,90, vou lá. Né? Então tem isso, esses institucionais, a gente tem esses blogs, certo? Ou desculpa, esses e-mails, né, pessoais, e-mails de cobrança, e-mails, tá certo, promocionais. Hoje temos isso, né? Essa coisa toda aí. Parece que, né, tem gente que aqueles programas dispara para todo mundo. Então nós temos isso também. E nós temos convites. Olha só, convite de casamento. Certo? Convite do que, gente? Além de e do casamento, a gente tem convite de casamento. A gente tem convite do que, gente? Certo? Convite de aniversário, convite de sei lá o que, olha só, tem tanta coisa que tem convite, né? Convites eróticos, tal. Não, a gente tem convite daquelas coisas de mulher que está grávida, chá de bebê, né, de chá de cozinha. A gente tem convite de velório, a gente não tem muito convite assim não, né? Deveria ter mais. Mas a gente, que ninguém sabe quando vai morrer, a gente tem convite, né, de aniversário, convite de festas, né, convites lá de reuniões, convites de buffets, de participações, essas coisas todas aí. Tudo bem, gente? E aí cada um tem as suas características, ou seja, cada um tem ali dentro os seus instrumentos, né? E dentro desse seu corpo, né? Desse seu contexto, ele traz, né, marcas extremamente interessantes, ele traz características aí, na verdade, que são extremamente interessantes, né, e boas, né, e bacanas aí para nós aqui. Aí a gente tem aviso, a gente tem, a gente tem ditado, tem não sei o que, tem um monte de coisas, né? Na verdade, se a gente fosse caminhar para esses gêneros textuais, a gente iria fazer uma coisa que ia ficar só para citar, a gente ficaria horas citando aí deles e as suas características, né? Mas a gente entra dentro dessa questão que é ali, né? Os principais, as relações, né? Essa questão toda. A gente tem a narração, certo? A gente tem a descrição, coisas que vocês veem lá em redação, né? A gente tem aí a dissertação, né? A carta argumentativa, essas questões todas aqui. A gente tem o conto, a gente tem as fábulas. Era uma vez, certo? Um dia, num lugar muito distante, um reino perdido, lá uma rainha e um rei, e por aí vai, certo? Então essa coisa toda aqui. Tudo bem, gente? E dentro disso, tudo isso, né, na verdade, acaba funcionando como um instrumento. Um instrumento do quê, gente? Certo? Um instrumento dos nossos sistemas de comunicação. Os nossos sistemas de comunicação, né, o Enem mesmo, né, dentro da sua base lá, ele coloca, né, essas 4 formas, né, de comunicação aqui. Sistemas, né, de comunicação aqui. O informativo, não, ou seja, o publicitário, de entretenimento e artístico, né? Então, a comunicação informativa. A comunicação informativa, ela vai ser aqui. Tudo bem, gente? Informativa, ela vai ser o quê? Às vezes, um discurso informativo, um anúncio informativo, tá certo? Aqui, uma placa informativa, né? Então, essas relações todas, elas são o quê, gente? Elas são aí, certo? Informativas. E aí, diante, né? E dentro disso, a gente tem coisas que são para informar. Um comunicado, uma carta, certo? Te mandam lá um panfleto, né? Te mandam um livro, um livreto para te informar sobre tal coisa, né? Te mandam um SMS, uma mensagem de celular, te mandam uma mensagem na sua rede social. Essa é uma ordem, uma relação, né, que a gente tem aqui informativa, tudo bem? Gente, então, o sistema de informação, de comunicação, né? Comunicação informativa, né? E a gente tem vários. Às vezes eu vejo uma placa, ou às vezes eu vejo até um policial fazendo assim, ó, né? Ou um guarda de trânsito, e ele está nesse caminho, assim, ó. Ou seja, isso é informativo. Por quê? A gente sabe, ele está nos mandando para ir para o lado, né? Vai para lá, sei lá, acidente. Para. Isso aqui, gente, é uma comunicação informativa. Para.
tá certo? Para lá, né? Então ele vai lá, você está no carro dirigindo, aí você vai virar à esquerda, o que você faz, gente? Você coloca a seta para lá, aí a seta pisca, quem está atrás sabe que você vai virar. Isso é uma comunicação informativa, eu estou informando, eu estou comunicando que eu vou virar à esquerda, ou que eu vou virar à direita, né? Então você tem isso, a moto também, tem gente que usa o braço, né? Hoje ninguém mais usa, né? Aqui eu estou no carro dirigindo, aí eu ponho a mão aqui, eu estou indo para lá, né? Não sei se na autoescola ainda tem isso, ou eu viro aqui, ou eu levanto o braço, certo? A pessoa sabe que eu vou para lá, né? Para lá é para a direita, tudo bem? Então tem isso, né? Ou seja, informativa ela para, certo? Ou alguém manda você parar aí, essas coisas todas aqui. Tudo bem, gente, nessa questão da comunicação informativa ou mesmo lá, né? Eu quero lhe informar uma coisa, as regras dessa casa. Eu quero lhe informar as regras desse trabalho, deste lugar, dessa escola. Você não pode fazer isso, você vai lá, não pode, não vai. Né? Então a gente tem essa relação toda aqui, né? Com a questão informativa. Tudo bem, gente? Certo, certo. E a publicitária? A publicitária é muito trabalhada no Enem. Em que sentido, né? Em que modo, né? De que parte, com que relação a gente tem isso? Né? Como ela é muito trabalhada, gente? Publicidade. Publicidade é a alma do negócio, é a vida. Vamos vender, vamos abastecer as pessoas, vamos incentivar e incendiar o consumismo. Essa é a grande ideia capitalista deste momento. E ela se utiliza de todos os artifícios, na questão sonora, visual, textual, certo? Tanto que a gente tem aí a questão publicitária, né, nos jornais, nas revistas, na televisão, em outdoors, a gente tem isso nos prédios, a gente tem isso em panfletos, a gente tem isso no rádio, a gente tem isso na internet, a gente tem isso de forma ambulante, né? Tem gente que é uma própria, né, placa publicitária, tem gente que anda, quase todo mundo, né, anda com o nome estampado lá, puff, certo? Você anda ali com a marca estampada lá de alguém, você está fazendo publicidade para esse alguém, você pagou para fazer publicidade para esse alguém. Só que aí entra toda uma série de questão, né? Certo? Do status. A publicidade é isso, ela vem de ideia, né? Como assim ideia? E por isso que ela trabalha em todos os níveis. Por isso que a publicidade na televisão e na internet, fazendo uso de todos os meios, sonora, visual, textual, ela é completa, certo? Imagine uma marca, certo, de sabão em pó, de sabão lá, de sei lá o que, para lavar roupa, né? Coloca o quê? Não vai colocar uma mulher sofrendo. Nossa, isso aqui é difícil, viu? Ai, esses moleques sujam tudo. Chegam os meninos, certo? Sujos, podres, sei lá, eles estavam na lama, né? Extremamente sujos, felizes. Aí eles sujos, felizes, mãe, ou derruba alguma coisa, e aí ela dá risada. Não, sua mãe nunca vai fazer isso. Você pega na orelha e vai assim, moleque, você se sujou todo, seu diacho, seu demônio. E agora, quem vai lavar isso aí? Vai estragar. Ali é uma mulher magra, bonita, perfeita, isso aqui não é igual a sua mãe, obviamente, tudo bem? Eu sei que sua mãe é bonita, a gente acha a mãe bonita, mas a nossa mãe não é bonita, né? E aí o que acontece? Aí vai pegar, né? E ela vai pegar aquela roupa bacana e vai fazer o quê, gente? E vai, certo, colocar lá, fazer, olha, isso aqui é ótimo, e ainda faz tudo com unha feita, com tudo lá, né? Não tem nem o trabalho de colocar ali. Então a gente tem essa carga, né? Isso é uma ideia. Eles não estão vendendo o sabão em pó, eles estão vendendo essa ideia, né? De que você ali, certo, não vai ter trabalho, não vai se estressar como aquela mulher, tudo bem? Então essa questão publicitária ela é fantástica, né, gente? Porque ela tem tudo, justamente isso. E essa questão da publicidade, que usa todos esses níveis, pode olhar, são os artistas. Então eles utilizam lá os artistas. Por quê? Os artistas são referência para a maioria da população. E nessa questão da referência, como é que eles agem, né? Atuam, vivem tudo isso na referência, né? Nessa imagem, nessa carga toda aí. A referência que nós temos e que se tem deles é a seguinte: eu vou usar aquilo, ficarei como ele, certo? Então você pega lá um perfume, geralmente você tem ou um esportista, certo, Antônio Bandeiras, certo? Ou você tem lá uma jogadora de vôlei, ou você tem aí, tá certo, uma mulher hollywoodiana, ou você tem
certo? Um jogador de tênis, você tem alguém, então ele lá, aquela coisa. Então tenha esse chamamento, né? Ou seja, daquela ideia, daquela pessoa bonita que usa aquilo, daquela questão sexual, e eu acabarei usando e sendo daquela maneira, né? Então há essa carga que é fortíssima, né? Olha só, o produto que o craque da seleção utiliza, né? Utilize você também, tenha você também, faça isso você também, né? Então eu uso isso, compre, comprove, faça isso, né? Olha as nossas propagandas de carro. Propaganda de carro geralmente tem cavalo, né? Tem mulheres bonitas, né? Essa questão toda aí. Por quê? Porque aquilo é uma ideia. Então eles vendem uma ideia, né? Eles não vendem um produto. E a grande questão é que você compre a ideia deles, certo, gente? E é isso que a gente, em geral, na maioria das vezes, acaba utilizando aqui. Tudo bem, gente? Beleza nisso? Certo? Então vai lá, né? Olha só, temos aí uma propaganda, que acho que todo mundo vê, da Friboi, né? Hoje todo mundo brinca, até falei uma marca aqui, não sei, mas aí a gente pega essa questão toda lá da marca que tem lá o Tony Ramos, né? Então, não sei, ele é família e tal, mas a impressão que dá é que eu vou comprar uma carne daquela lá, vai vir com pelo do Tony Ramos, né? Ele todo peludão, então vem um pelo. Tem pelo dele? Então é aquela marca X lá. O que acontece? Certo? A gente tem essa ideia, né? Essa questão toda publicitária, que é extremamente interessante aqui, que faz uso de todos os modos, né, de comunicação lá, visual, tá certo? Escrito, um modo sonoro, e aí a gente tem a cultura do entretenimento. Seja feliz, né? Você com a família feliz, nas piscinas, né? Lá na praia, lá não sei onde, um hotel na praia, ele tem um símbolo, né? Arredondado, como se fosse o sol, o coqueiro, o arco-íris, o paraíso, né? Cores leves, claras e tudo mais. Uma casa noturna também, né, gente? Vai ter isso, entretenimento. Venha para cá, pessoas bonitas, pessoas felizes, pessoas que têm todo um processo ali, né, de beleza, de atenção, de glamour, né, e de um desejando o outro, aquela carga toda ali, certo? Que nós aí teremos, tudo bem? Essa é a grande questão que a gente vai ter aí neste nosso momento aí também, que é a nossa questão de entretenimento, certo? E a gente se volta justamente para isso, né? Se volta justamente para essa questão lá dessa comunicação, né? Comunicação do entretenimento. E a maioria, os programas, a gente entra em programa de rádio, televisão, em tirinha, em jornais, em textos, que entram nessa questão também do entretenimento, que não tem nada sério, é na verdade para fazer você passar o tempo, para você se relacionar com tudo isso aí. E a artística, gente, né? A comunicação artística é a comunicação para expressar, tá certo, os anseios, né? Que entra dentro da relação artística, não com as suas características, né? Não ali para falar dos seus modos, né, da sua produção, de como isso funciona, de como isso é, de como isso não é, mas sim, né, essa comunicação artística, o que ela faz, gente? Certo? Ela imprime toda a relação lá, né, que a gente acaba tendo com isso. Teatro, cinema, dança, música, tá certo? Circo, todas as expressões, né, todas as relações de arte, né? A poesia é um também, se a gente olhar um gênero textual, a poesia, o conto, tudo mais, e entra também nessa relação que a gente tem, que é a questão artística aqui, certo, gente? E esses sistemas, né, eles se utilizam desses gêneros textuais, né, que são os instrumentos, e além dos gêneros textuais, eles vão utilizar lá os modos de comunicação. Como assim os modos de comunicação? Vai utilizar nestes modos, né, nessas relações, o que, gente? Certo? Ah lá, visual, certo? Ou lá sonoro ou escrito. Então a gente tem isso, e essa é uma questão bem completa, né, e bem complexa aqui. Porque precisamos das palavras para quase tudo, mas para algumas coisas não. Para algumas coisas só uma imagem já basta, né? Então eles acabam utilizando isso também, né? Tanto a informativa, né, uma imagem lá, às vezes para informar, para você não beber, para você não correr no trânsito, para você não misturar bebida, álcool e direção, eles colocam um carro quebrado.
né? Um carro batido, certo? Olha o que tem atrás do cigarro, gente. Aquilo é o quê? Aquilo é publicidade? Aquilo é uma publicidade do Ministério da Saúde, né? Porém, aquilo é uma questão informativa. Cigarro mata, né? Aí você vai fumar, tem a pessoa lá tudo arrebentada, né? Toda torta, fala, nossa, isso aí tudo bem. Aí você vai, compra um cigarro, eu não fumo, né? Mas você compra um cigarro, atrás tem um cara assim, impotência. Fala, não, esse tem impotência, eu quero aquele que morre de efizema pulmonar, né? Umas coisas meio absurdas assim, que a gente acaba tendo. Então é justamente essa relação toda que acaba se misturando, né? Que a gente acaba tendo aqui diante disso nesses sistemas, né? Então para você entender o mecanismo desses sistemas, a relação aí de como funciona e de como, né, tá tudo isso entrelaçado, a ideia de comunicação. Precisamos de comunicação individual, humana, coletiva, social, amorosa, lírica, crítica, tá certo? Profissional, em todos os níveis, de todos os modos e de todas as maneiras e em todos os momentos da nossa vida e em todos os lugares, tá certo? Em qualquer circunstância. O que nós precisamos, gente? A ideia da comunicação. Porque, como diz este nosso momento, quem não se comunica, se trumbica. Obrigado por assistir a mais uma aula. Obrigado por estar comigo novamente. Obrigado por tudo. E desculpa que eu falo muito e nada ao mesmo tempo, mas sem dúvida foi um prazer inenarrável estar com vocês. Grande beijo, grande abraço, fiquem com os deuses. Isso é o que eu, Dandan, espero e desejo a todos vocês. Tchau, tchau.